Se der ruim aí no slide, vocês avisem, por favor, porque eu não sei o que está acontecendo com o Teams, que ou ele põe uma tarja em cima dos slides e ele trava, ou ele não mostra o slide. Então, eu já desinstalei, instalei, eu já percebi qual é o problema aqui, porque eu tenho que jogar o slide dentro da plataforma e não projetar do PowerPoint mais. Eu acho que foi até com vocês que semana passada aconteceu isso, tá? A gente vai puxar um gancho da última aula com esse conteúdo. Na última aula, nós abordamos sobre. Claro que vocês fizeram atividade de pesquisa dos conceitos, vocês fizeram a cruzadinha, e tudo isso estava relacionado com aquela aula do crescimento demográfico que a gente falou, da concentração da população. Nós falamos também quanto à organização aí das cidades, a questão dos países subdesenvolvidos que caminharam ou caminham mais atrasado do que os países que já estão aí em desenvolvimento. Desculpa, os que estão em desenvolvimento, eles estão mais atrasados do que os desenvolvidos por vários fatores, a questão do colonialismo, a questão ainda do reflexo aí do império, mas o mundo hoje ele tem um formato aí que vem dessa herança, de certa forma, que a gente pode chamar, tá? Deixa só eu ver se ele vai permitir eu passar aqui. Permitiu. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da pobreza no mundo, por questão aí das migrações que foram acontecendo de forma internacional, até também a questão, quem já assistiu algumas séries, vocês vão identificar isso daí, esses fenômenos que a gente vai falar, baseado em situações. Quem já assistiu aquele do Netflix, Orange New Black? Não tá aparecendo, Júlio? Só para você? Ana, tá aparecendo para você? Lohane, Leonardo, tá aparecendo o slide aí ou não? Tá aparecendo, tá aparecendo. Ô, Júlio, dá um atualizar. É aí mesmo que eu tô, Ana, tá certo. Ô, Júlio, dá um atualizar, clica 2 vezes em cima da minha foto, se você estiver pelo celular, para ver se ele entra a apresentação. Ou não sei se você está pelo computador, porque ele demora um pouco para atualizar no coisa do celular. Tá bom? Bom dia, Tami. Seja bem-vinda. Bom, então a gente vai continuar. E aí, igual eu estava falando. Ah, a Giovana também entrou. Bom dia, Giovana. É, eu acho que é Orange Black. Quem já assistiu essa série do Orange New Black? Ninguém? A Lohane vai falar. A Ana Luísa já viu. Não, professor, eu nunca tive paciência pra assistir essa série. Ah, tudo bem, ó, pronto, se manifestou. A Tami também falou que assistiu um, a Ana Luísa assistiu, a Ana Luísa colocou aqui também. Por que que eu falei delas? Se vocês depois forem assistir, né, só uma sinopse assim, são prisões femininas, na qual essas prisões, elas têm características que a gente pode colocar em comum. A do Orange New Black, ela é. Ô, Júlio, eu vou alterar aqui de novo para compartilhar de novo a tela, tá? A do Orange New Black, ela é nos Estados Unidos, e aí, geralmente, olha o que acontece. Nos Estados Unidos, o cenário que a gente tem é de imigrantes, né? Que vêm geralmente lá. Gente, eu tirei a tela só para atualizar. Imigrantes que vêm geralmente lá da América Central ali, dos países que são ali o México, um pouco mais abaixo ali, os países do Caribe. Me dá um ok aí no chat se voltou a tela, por favor. E aí esses países que são aqui próximo ao México, Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Ah, beleza, que bom, Júlio. Esses países, ó, vocês estão até vendo aqui, que estão aqui no meio aqui, ó, nesse estreito aqui, né, entre a América Central aqui, são as pessoas que fogem ou se refugiam nos Estados Unidos, até por questão da pobreza ali vivida por eles, e já o outro do Visa Visa, não sei se é assim que chama, quem que assistiu aí me fala aí, eu acho que é a Ana Luísa. Esse outro, a gente tem um outro cenário, que é na Espanha, e aí a gente tem uma influência do pessoal que foge ali do Marrocos, do pessoal que vem daquela parte ali da África, mais para o norte ali, perto mais da Europa, é, outros que são do leste europeu, que a gente já até falou do leste europeu, da economia em transição, que são presos, né, na verdade mulheres presas, e que elas têm a característica em comum, geralmente o tráfico de droga, o roubo, por questão de sobrevivência, e muitas delas, quando são presas, elas ficam sempre falando da família que está lá em outro país. Então a gente vai falar um pouco disso, tá? Quem entrou agora aí, eu peguei o gancho de duas séries aí do Netflix para falar da questão da imigração, da questão da pobreza e da questão das mulheres, tá bom? For tendo dúvida, pode escrever aí no slide. Bom, então, ó, o crescimento econômico e a pobreza aí, no século XX, eles foram aí marcados, né, por duas características. O ritmo acelerado do crescimento econômico, que a gente teve, somente por causa das guerras, um alto crescimento, e aí a produção industrial, a questão do abastecimento. A Eduarda não está aí, mas envolve até também a questão da logística, que ficou algo mais perceptível na, no mundo, porque a importância da logística de garantir o abastecimento, as indústrias, a indústria bélica, ela moveu muito aí a situação dos países, tá? A distribuição desigual da riqueza também entre os países. E aí, quando eu falo a distribuição desigual, eu estou falando que aqueles países que estão mais ao norte, eles tiveram um desenvolvimento muito melhor, com mais riqueza para a população, enquanto os países que eram colônia mais explorados não tiveram é, essa mesma oportunidade, a gente pode colocar assim. Claro que ao sul, com exceção aí da Austrália, né, que a Austrália ela tem um bom índice aí de riqueza. E aí essa situação da pobreza, ela vai refletir em questão de renda, população, a gente até viu lá o PPC, a questão do dinheiro, o mínimo possível ali para viver, as pessoas têm, somente na África o valor é bem baixo, a saúde, a educação e a fome. Tá? Então, isso até no Brasil também refletem esses quatro pontos. Ainda mais agora com a pandemia, ficou mais latente aí esse assunto da fome, ficou mais evidente porque a gente, é, o governo criou o plano lá do auxílio emergencial, porém a comida aumentou muito no mercado. Provavelmente vocês não vão ao mercado, né? Devem ser os pais aí, os responsáveis, mas aumentou o preço de tudo assim de uma forma bem exponencial aí. Bom, e aí existe o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Humano. Ah, a Giovana falou que vai. E ele faz o estudo aí, o acompanhamento da questão da pobreza, né? Então, as pessoas vivem com menos de 1,25 dólar por dia. Se a gente for multiplicar aí, vai a quase R$ 5 o dólar, então dá uns 6,25 aí. Cadê nossos alunos aí? Os Charles Juniors. É, Acho que tá certo a minha conta, 6,25 mesmo. E aí, ó, até a Giovana colocou aqui, o arroz estava 26. Tem lugar, gente, que o arroz estava até R$ 40. A situação, até essa questão da integração do mundo, a globalização, tem dado vários reflexos e muitos negativos. Porque se a gente for pensar assim, ó, eu sou o agro, eu sou pop, né? Eu sou tech.
eu vou... como é que eu posso colocar? Eu vou vender aquilo que eu produzi. Então, se eu vou vender aqui no Brasil a R$ 10 o saco de arroz, e eu tenho lá o cara na China, no Japão, nos Estados Unidos, que ele me paga US$ 5, para quem que eu vou vender, né? O cara mora lá na roça lá, mas ele não é bobo. Ele mora lá na fazenda lá, mas ele tá ligado nessas questões. A carne é a mesma coisa que a Ana Luísa até colocou aí. E aí ele prefere vender a US$ 5 o saco do arroz, que vai dar uns R$ 25, do que ele vender a R$ 10 aqui dentro. Então é uma questão que, com a globalização, né, isso interfere, e aí a gente paga até mais caro aqui dentro, porque o que tem ou o que fica, é, a gente tem que acompanhar o preço que eles estão colocando. E isso também demonstra ou acaba até agravando a questão da fome que a gente tem no país, tá? E o Banco Mundial também ele considera aí a população pobre que vive com menos de US$ 2 por dia e na extrema pobreza aí com menos de US$ 1. Geralmente na África a gente tem esse cenário. Opa, peraí que o slide ele não está mudando porque eu cliquei aqui para curtir a Ana. E aí vocês já viram o IDH comigo, o Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado aí em 90 pela ONU, tá? Então ele vai medir o padrão de vida aí da população e ele é o considerado mais amplo aí, ou o indicador mais completo, que aí ele vai levar em consideração coisas que também a gente já conversou, como a expectativa de vida, o grau de escolaridade e a renda per capita. São três fatores que até aqui para a gente na região, ou em cidades como São Paulo, que são cidades bem grandes, isso daí reflete muito mais. Porque eu vou pegar um exemplo, se você for olhar a comparação aí desses três fatores entre Santos e Bertioga, você vai ver que estão na mesma região, são cidades vizinhas, mas que há um abismo aí entre as duas cidades. Até, não sei se vocês sabem, mas Santos, ele era um município só, junto com Bertioga. E aí depois, lá, acho que foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, Bertioga se emancipou, e aí Bertioga virou uma cidade à parte, porque você, indo pela área continental de Santos, onde tem lá o bairro do Caruara, talvez são bairros que vocês, os bairros de lá vocês não conheçam. Tem a vila, a Ilha Diana, é, ali você faz divisa com Bertioga, que você vai dar meio que uma volta por trás da ilha de Santo Amaro, lá do Guarujá, e aí você acaba saindo em Bertioga. E aí era uma cidade só, e depois acabou sendo feita essa emancipação aí. Então, entre as duas cidades que são bem próximas aí, a gente tem essa baita diferença. E aí o IDH, quanto mais próximo do 1, melhor reflete aí a qualidade de vida, tá? E aí, quanto à classificação dos países, a gente também já tinha conversado quanto a isso, tá? Lá do IDH baixo, IDH médio, elevado e muito elevado. A Noruega aí tem um IDH bem elevado, a gente também acabou vendo. O Brasil está ali entre o IDH médio. Eu acho que até quem olhou o feedback que eu dei das atividades, eu acabei colocando quanto a isso. O feedback que eu pedi para vocês pesquisarem lá. E aí, em 2009, a gente tinha os países, ó, com o IDH os mais elevados, vai acabar aparecendo de dois em dois, deixa eu falar aqui já de uma vez deles. Então, a Noruega, igual eu falei, a Austrália vem um pouquinho mais atrás, e aí a Islândia, a diferença de 0,01 ponto para cada um. E lá em 10º lugar a gente tem o Japão. Ali os Países Baixos, ali na Holanda, tá? Aqui, ó, que a gente tem. E esses países, vocês podem perceber a característica que, tirando três países daí, os demais estão na Europa.
Então, ó, se você olhar a Austrália, o Canadá e o Japão, dos demais, eles estão localizados na Europa. E geralmente mais ao norte da Europa ainda, tá? É claro que a gente tem agora um novo cenário por causa da pandemia. Sim, a gente tem um novo cenário. Porém, ainda não foi feita aí o índice, não foi feita a medição ou a observação como ficou. E assim também, ó, se a gente for observar aqui os países com índices mais baixos, eles estão concentrados aí na grande maioria na África e alguma parte da Ásia, que é mais no Oriente Médio ali, tá? E aí são vários reflexos também, a questão de guerras civis, a questão da pobreza e da exploração que esses países tiveram. Então a gente olha ali o Níger, né, 0,34, é extremamente baixo o indicador. E claro que a ONU ela acaba acompanhando, mas a ONU não consegue também dar o suporte. E às vezes você olha lá um país que tem uma riqueza, vai como o petróleo, mas está concentrado às vezes na mão de alguns bem poucos mesmo. E isso é bem negativo, porque aí o país ele acaba ficando dependente. E aí vocês naquela pesquisa colocaram quanto aos principais índices econômicos, socioeconômicos, e a gente vai conversar um pouco sobre cada um, tá? Deixa só eu ver. Camila, tudo bem. Tenta ir entrando, mas a aula tá gravada, tá bom? Eu acho que a Camila tava no começo e depois tinha saído, né? Tranquilo até aí? Alguém quer perguntar? Ô, Isabela, quer perguntar, Isabela? Bom dia. Nem falei com você. Camila Paiva também, bom dia. Hugo, o Júlio, que já tava. A Nicole, bom dia, Nicole. Tranquilo? Eu vou continuar então. Ninguém fala nada, ou dormiram, ou estão assistindo TV Globinho. Vamos lá. Vou continuar aqui, tá bom? Qual é o nome daquele aluno que tem na foto dele uma prancha de surf? Nicolas, achei. Marquei ele para ele entrar. Vamos lá. Ó, dos indicadores, nós temos aí o PIB. Vocês pesquisaram isso no caderno, eu espero, né? Fé no pai que vocês pesquisaram. Que é o Produto Interno Bruto. Então, é a soma de tudo que é produzido por uma nação, né? Por um país durante o período do ano. O Brasil, até naquele texto que vocês tinham que fazer a atividade, perceberam aí que a previsão é de queda no PIB, e aí já não era boa a situação, e a gente chama de retração, né? Quando o PIB ele tem aí a diminuição e a recessão econômica, porque já do ano passado já não estava muito bom o desenvolvimento aí da nossa produção, da nossa riqueza. E aí esse ano acabou ainda ficando pior a situação, tá? E o Produto Nacional Bruto aí, ou PNB, tudo que é produzido dentro aqui do país, com mais a renda do que está no exterior, como por exemplo, o, o que foi produzido aqui, mas a empresa ela é de fora do país. Ou também o Brasil tem a Petrobras que atua, vai na Bolívia, atua na Venezuela, em alguns outros países, e aí acabou gerando riqueza. Tá? Isso daí também é computado. E aí, ó lá, o PIB, ele é a renda recebida, né? Ó, PIB mais renda recebida menos a renda enviada é igual ao produto nacional bruto. Essa análise, ela fica da seguinte forma: o PIB é só o que a gente tem aqui dentro. Então, tudo que é feito aqui dentro do Brasil é considerado. E aí, para considerar o PNB, a gente vai pegar aquilo que o país recebeu e aquilo que o país enviou, vai subtrair e vai somar com o PIB para chegar aí nesse indicador. Isso
ele dá uma diferença porque essa renda que é enviada, às vezes, a gente acaba tendo aí um déficit, ou seja, envia mais do que recebe. Até por conta de empresas que são transnacionais aí, que estão em vários países do mundo, e aí também aqui no Brasil. Até um exemplo, acho que a que faz o PlayStation lá, não era? A Sony, que acabou saindo do Brasil agora, anunciou aí essa semana. E aí também acaba contando, porque o dinheiro que acabava gerando, ele ia embora, porque a sede da empresa não é aqui. Quem tem conta aí da telefone aí da TIM, eu acho que a Vivo, que é lá da espanhola telefônica, também. E aí a gente acaba mandando. é, Claro, você paga a conta lá tal, eles pagam aqui os custos, os funcionários, mas o lucro acaba indo para lá. E aí aqui eu tinha comentado com vocês outro índice que é a paridade do poder aquisitivo ou a do poder de compra, que ele vai demonstrar aí a questão do poder aquisitivo de cada pessoa. Isso a gente tinha visto também num outro momento, acho que umas 2, 3 aulas atrás, que ele vai mostrar aí o poder aquisitivo. É claro que isso vai refletir no PIB da população e a renda per capita, que a gente pegaria o PIB do país e vai dividir pelo número de habitantes, mas isso não significa que, vamos pegar um exemplo, deu o PIB anual aí 100 mil reais ou 50 mil reais. Não quer dizer que a Lohane Gabriele, ela tem ali uma geração de renda de 50 mil reais, que o Leonardo tem uma geração de renda de 50 mil reais. Ele pega um total e divide. E aí o grande problema é que, na realidade, quando a gente vai observar, pouca gente tem uma alta renda e muita gente tem baixa ou baixíssima renda. E aí esse fator da concentração acaba trazendo mais desigualdade, até aquela questão que a gente viu relacionada aí ao IDH. A expectativa de vida que a gente também tinha colocado, que é a questão da estimativa do tempo aí dos habitantes, e a escolaridade também é um outro índice que acaba sendo computado, tá? Aí, isso tudo, eu acho que eu tinha pedido para pesquisar, mas quando a gente chega aqui no índice de condição de vida, que é quando ele vai acabar revelando aí alguns detalhes baseada em indicadores como a renda, educação, infância, habitação e longevidade, a gente começa a ter uma característica mais próxima aí da situação que a gente tem no país, tá? Porque aí a gente começa a ver aquilo que eu comentei, que às vezes em cidade vizinha você tem uma discrepância muito grande, ou às vezes dentro da mesma cidade isso também acaba acontecendo. Como quem já foi em São Paulo, na região dos Jardins, da Paulista, você vai ver lá que é bem elevado ali o IDH, a questão da concentração de renda, e aí de repente você vai lá em Parelheiros, ou na Zona Sul, ou Paraisópolis, acho que Paraisópolis é na Zona Norte, e aí você vê que não é tão assim a coisa em São Paulo, tá? Há uma diferença bem grande, e aí nós temos essa. O Paraisópolis também na Sul. Nós temos uma diferença mesmo dentro da própria cidade, mas aí quando faz aquela divisão aqui, ó, que eu tinha comentado com vocês, da renda per capita, São Paulo tem um bom índice, mas já o índice da pobreza aí, ele vai medir aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. O Brasil, ele teve já uma situação antes de 2002, 2006, bem ruim. Aí foi melhorando. Passado agora o tempo, ele tem aumentado, ó, tanto que teve uma notícia que acabou sendo colocada aí, que aumentou quase 1%
da população. Então, a gente pegar aí os 220 milhões, mais ou menos, aí de brasileiro, teve um aumento aí de mais de 2 milhões que vivem na extrema pobreza. E aí passa aí, chega aí a uns 14 milhões, isso no final do ano passado, né? Imagina agora, nesse ano, que a gente acaba colocando. Tem até uma notícia que eu tinha visto no site do IG, que não sei se vocês já viram lá o site do IG, colocando aí 6 milhões de brasileiros na extrema pobreza, ou seja, aqueles que estão numa situação bem crítica e o país, ele ainda, se for comparar a questão da educação, o abismo ele ainda é pior, porque as escolas particulares se organizaram de uma forma muito rápida. Parecia que os caras estavam com tudo na gaveta ali, engatilhado, só para abrir a gaveta e colocar em prática. E as escolas públicas tiveram um super de um problema. A ETEC, vocês devem ter colegas aí, amigos de escolas do ensino comum, que estão em dificuldade muito maior. A ETEC se organizou até por questão de aulas via Teams, o Centro Paulo Souza, toda a estrutura que o Centro Paulo Souza colocou, mas isso não foi com todo mundo. Até na prefeitura também, muitas escolas estão aí numa situação bem ruim. Tá? E aí o índice da pobreza, ó, o IPH1 dos países subdesenvolvidos, o IPH2, o índice dos países desenvolvidos, e o índice do desenvolvimento aí ajustado ao gênero, né, que é o IDG, ele leva em consideração a expectativa de vida, a taxa de alfabetização, a escolaridade e a renda. Só que aí nesse caso esse índice ele vai analisar ambos os sexos, porque também tem esse outro fator. Eu não lembro se eu já conversei isso com vocês, mas a questão da mulher que no mercado de trabalho muitas vezes ela acaba tendo uma renda menor do que o homem. Então, vamos pegar um exemplo da Nicole. A Nicole é engenheira, ou arquiteta, e aí, por ser mulher, ela no mercado de trabalho, vamos supor que ela ganha 5 mil, mas ela tem aí como colega de trabalho o Leonardo aqui de Oliveira, que ele ganha 7 mil para fazer a mesma coisa com o mesmo tempo de trabalho, ou de casa, de empresa, né? E aí não tem uma explicação. Isso são até questões ou pontos que até no Ministério do Trabalho tem vários questionamentos quanto a isso, tá? Então também essa comparação. Até geralmente no Brasil aí, quando saem os índices, a mulher tem mais tempo de estudo do que o homem. Geralmente, né? Porque aí a mulher consegue estudar mais do que o homem que talvez às vezes já saia para trabalhar e aí acaba esse ponto tendo positivo para a mulher. Mas quando a gente fala de mercado de trabalho, aí já não é tão positivo porque ainda há uma diferença. Tranquilo? Tem empresa, gente, é claro que vocês ainda não estão trabalhando aí. Teve aluno até que na última aula que eu tinha comentado alguma coisa sobre, falou que queria estar trabalhando, é, que ela coloca lá dentro suas metas ou a sua estratégia, a valorização dos funcionários, a questão da mulher e do homem e da igualdade. Então também isso daí acaba positivamente contribuindo, tá? Opa. E o índice de Gini que vocês também pesquisaram, vocês perguntaram, falaram do tempo lá, quanto tempo que saía o índice de Gini. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda que a gente tem. E aí, de novo, a gente cai na situação dos países que a gente tem, igual o Brasil. Os Estados Unidos também tem aí uma concentração, ele está perto do 0,5 aí de renda. Então, apesar de ser um país desenvolvido lá, que fala que a América é o país das oportunidades, mas
ainda assim, ele não é um país que está num índice bom. Tanto que até lá eles tiveram um tipo de auxílio emergencial que o presidente, a equipe do governo mandava cheque para casa das pessoas para poder comprar comida, poder pagar as contas lá. Beleza, isso aí tudo que a gente falou até agora. Sim, Lohane, até foram coisas que vocês pesquisaram e aí a gente já tinha, de certa forma, visto, porque a gente vai entrar nessa segunda parte abordando algumas coisas aí novas. Bom, ninguém fala nada, vocês estão vivos, estão aí. Eu vou colocar um arroba para ver se vocês estão vivos. Ah, obrigado, Ana Luísa. Ana Luísa tá aí. Se o Teams deixar, né, eu escrever aqui o arroba. E, Leonardo, se você tentou falar, o microfone tá fechado. Ah, é que tá tudo certo pra você. Tá, Ah, tá muito assim, obrigado. Agora eu percebi que você está aí. Bom, beleza, vamos embora então. Eu não consigo marcar o arroba, já sei. Eu vou dar um alt tab e eu marco o arroba aqui. Bom, então a gente vai começar a falar aí dos movimentos migratórios, que foi aquilo que no comecinho aí, quando a maioria ainda estava abrindo os olhos, nós falamos da série lá do filme do Orange New Black, tá? Então, eu vou só marcar aqui para ver se o pessoal acaba chegando aí na aula. Ó, deixa eu clicar de volta. Pronto. Antes de eu começar aqui, deixa eu até voltar. Algum de vocês sabem ou sabe qual é o motivo do bairro México 70 ter esse nome? Tempo. A Tami colocou sim. Sim, para tranquilo, né, Tami? Mas não porque sabe. Ou porque sabe. Tami, fala que eu te escuto. Ah, Tami, caramba. Ninguém? Nicole? Fish? Franca? Ou França? Nicole de Lalo? Sabe, Nicole? Não? Never? Ninguém? Você sabe? Nicole de Lalo Fischer. Não, 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 ninguém. Ah, meu God. Tá, tudo bem, antes que vocês joguem no Google, né? É, no, na região, aqui na Baixada, nos anos 60, 70, a gente teve aí um crescimento, de certa forma, da região. Por quê? O governo, à época, ele investiu aí, né, na criação das rodovias, é, teve aí a questão do acesso da capital para cá, foi melhorado esse acesso, e aí foi uma obra muito grande. E essa obra, ela acabou precisando de pessoas para trabalhar. E aí, quando a gente fala aí do movimento migratório, né, a gente vai começar a estudar isso, a gente teve um fenômeno que foi a imigração, na qual muitas pessoas ou muita gente acabou vindo para a região. É claro que é, uma boa parte vindo do norte, nordeste do país. Então, não sei vocês, mas geralmente sempre tem é, alunos aí que a família veio do Nordeste, ou até vizinhos, amigos aí. E nos anos 70, se você aí já ouviu a história de um jogador de futebol chamado Pelé, né? Teve a Copa do México. Então, como a época, e foi a época de 70, México 70 por causa da Copa de 70, e o bairro ali foi tendo a ocupação ali, né, do México 70, então ele acabou ficando como México 70, e foi ocupada a área, porque se você até analisar geograficamente, ele está às margens ali do final da rodovia dos imigrantes, que é com a chegada em Praia Grande,
da rodovia. Então, o bairro ele foi formado, mas foi formado de uma forma até irregular, a gente pode colocar. Que aí, claro, que até hoje a prefeitura tenta colocar lá a questão dos prédios para organizar ali, por vários fatores, como alagamento, sempre tem problema de incêndio por ocupação irregular, tá? Mas o importante é que dentro do planejamento da cidade, que eles consigam organizar isso e deixar uma condição até melhor para o pessoal. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Ó, os movimentos populacionais, que é a emigração, que é a saída das pessoas de uma região, né, ou país de origem. E aí a gente teve esse exemplo que eu falei, que muitos vieram do norte e nordeste para cá, para trabalhar aí na rodovia, e acabaram ficando até hoje. A imigração, que é a entrada dos países, de pessoas em uma região ou país. Então, a gente acabou tendo esses imigrantes, mas lá para o Nordeste era o imigrante que saiu. Tem aí a imigração interna, que acontece dentro de um país, e a externa internacional aí de um país para o outro. Igual a gente já comentou, os venezuelanos, o pessoal que vem lá da África, eu acredito que seja Angola, Moçambique, que a gente tem recebido, e eles têm chego por São Paulo ali, por Guarulhos, que é o aeroporto internacional, e eles têm se instalado nas cidades para poder trabalhar. Questão até mesmo refugiados que a gente recebe. Olha lá, as motivações, né? Por que que isso acontece? Econômica, que é a busca de melhores condições de vida. Então, até o exemplo dessas pessoas que vieram para trabalhar aqui na região ou no estado. Se você vê aí, ó, busca de melhores condições de vida ocorrem dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, que é aquele exemplo que eu falei do pessoal da América Central que vai para os Estados Unidos, ou o pessoal que foge ali do Marrocos, daquela parte da África mais ao norte, por questão, eles entram às vezes em embarcações irregulares e atravessam para a Itália, atravessam para a Espanha, tem o estreito lá de Gibraltar, eu acho o nome, na qual não é muito longe de um lado para o outro, que você está na África, você está na Europa. E aí ali eles acabam se aproveitando para entrar e principalmente os coiotes, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos coiotes que fazem essa travessia das pessoas irregular, às vezes as pessoas morrem. Já teve barcos que chegaram na costa da Europa com o pessoal morto. Então, é uma coisa bem negativa, tá? Quando é feito de forma desordenada. E ó, tem até aqui a questão também do confronto, né, de polícia de fronteira com os imigrantes ilegais, igual os Estados Unidos, sempre aparece na TV lá casos, ou o Trump também, de eles fazerem proibição de entrada ou de criar um muro na fronteira, e aí o país acaba tendo alguns pontos no sentido de que você não maltrata a pessoa que está entrando irregular. Claro que a pessoa não pode entrar ali se está fora da lei, mas a pessoa está entrando no país e aí você acaba deixando ela presa sem condição nenhuma, sem falar com a família. E isso daí também são pontos que acaba tendo algumas tensões. Ó. Então a gente tem o México e Estados Unidos, que o México está bem ali naquela fronteira, e aí outros fatores acabam contando, como a questão da entrada de droga, tá? Na Espanha lá a gente tem Celta e Melilla no Marrocos, que aí também são como se fosse o México e os Estados Unidos. E é complicado, porque a situação ali gera problemas para as pessoas em vários termos, no sentido de que a pessoa ela vai, mas ela não sabe se vai poder entrar ou não. Então a gente começa a ter aí algumas barreiras.
Tranquilo? Na União Europeia, a gente tem também esses casos, igual eu já falei, do Norte da África e da Ásia, mas também da Europa Oriental. A Europa Oriental ali, aqueles países que eram mais próximos ali à Rússia, apesar de ser Europa, mas ainda tem países ali que eles não são tão desenvolvidos, tá? A gente já até havia comentado aí quanto a isso. é, por exemplo, você olha a Ucrânia, você olha é, ali a Polônia, a República Tcheca, todos os países que estavam localizados onde a gente tinha aquela divisão da União Soviética, eles acabam também buscando aí a Europa, a parte mais central ali, ou aqueles países que são os mais desenvolvidos, Alemanha, França, Inglaterra, para poder se instalar. Aqui da migração feminina que eu tinha comentado, é, ela antes não acontecia muito, porém, ó, em 2008, quase metade das imigrações internacionais eram aí das mulheres, né? Eram migrações femininas. Tem a OCDE, que é aí a Organização de Cooperação e Desenvolvimento. E aí ela fala sobre esse processo aí de feminização da imigração, que as mulheres elas ocupam milhares de empregos nesses países que elas vão e acabam enviando milhões de dólares, porque às vezes ela vai de forma irregular, deixa a família, deixa os filhos lá com a mãe e tal, às vezes com algum parente, e aí ela acaba mandando dinheiro e quando consegue trazer o filho, ela acaba levando. Então, é um cenário que não é tão positivo se a gente observar do jeito que acontece, mas que é um meio de sobrevivência aí que acaba colocando. E aí, ó, nos Estados Unidos, né, geralmente elas vão para ser cozinheira, faxineira, garçonete ou até acompanhamento aí de idosos. Em filmes vocês devem ter visto já isso também, não precisa nem só ver a série que eu tinha falado, mas sempre tem lá aquela babá que ela até a afeição dela, você percebe que é latina, né? É, e isso daí fica muito explícito. São algumas funções até, gente, aqui, antes de eu passar aqui, que são coisas que o americano ele não quer fazer. Isso com o europeu também acontece, tá? Não quer trabalhar de cozinheiro, não quer trabalhar de faxineiro. E precisa, porque o restaurante não pode parar, a economia do setor alimentício não pode parar, garçonete. Então, acaba que as pessoas que vão de outros países acabam exercendo isso. Tanto que eu não sei aí na sala se tem gente com interesse em fazer intercâmbio para Estados Unidos, para países da Europa, mas tem alguns programas que eles acabam fazendo com. Você vai para lá para estudar, e aí você trabalha também como babysitter lá, né? Tem lá os rapazes, dá para trabalhar em restaurante, e aí você mescla, você fica meio período trabalhando, meio período você acaba estudando ali, fazendo alguma atividade que você já planejou para ir, e aí o intercâmbio ele acaba mesclando isso, tá? Isso também, ô Ana Luísa. A Ana Luísa colocou ali, ó, que tem piadas em muitos filmes que serviço simples, igual jardinagem aí é de mexicano. É isso mesmo. É porque eles não querem fazer. E aí acabam indo, tá? Lá nos Estados Unidos, aí, como a questão do estudo, as faculdades, eles conseguem ter um acesso, apesar de ser pago, mas uma qualidade boa, eu acho que eles acabam não se importando muito quanto a essas funções, ou o pessoal não é muito interessado. E aí eles acabam deixando, porque sabe que o imigrante vai para lá, né? Por exemplo.
A gente tem em algumas regiões que tem brasileiro pra caramba. E aí, às vezes, o brasileiro foi pra lá pra trabalhar e o cara aqui, ele era, sei lá, psicólogo e lá ele trabalha na cozinha. Porque às vezes, por questão de renda, ali ele consegue tirar até mais do que aqui no Brasil. Então, é, eles acabam exercendo essa função, os latino-americanos aí, né? Principalmente aqui as mulheres, no caso que a gente está falando. Eu tenho uma prima que tá lá, só que a minha prima tá lá, eu acho que há uns 10 anos ou até mais. Ela é jogadora de vôlei e aí ela encerrou a carreira, acho que tem um ano ou dois. Depois de ter conquistado o prêmio da liga lá, ela agora ela viaja o país buscando novos talentos lá, porque o time da liga lá dela é o time da universidade. Acho que eles estão em Nova Orleans lá. E aí ela até casou agora esse ano com um americano lá e já estava há 10 anos aí ou mais, e agora que ela não volta para cá, que outra vez eu conversei com ela e ela já está habituada a todo o ritmo, a questão da cultura lá. Mas se fosse para ela e mesmo assim, tipo, vou pegar o passaporte, vou para lá e vou ver se eu consigo trabalhar. Provavelmente ela não ia ter muita chance. A entrada foi até a questão do esporte aí do vôlei, que o treinador que estava lá era o treinador que tinha aqui no Brasil e que já ela jogou junto com o time dele. Outro ponto até negativo dessa migração feminina, a gente tem são as vítimas, né, de rede de exploração sexual, tá? O tráfico de escravo aí, e até também a questão em serviço doméstico, que é aquilo que a gente até tem na área rural aqui do Brasil. Você leva uma mão de obra, você promete uma coisa, chega lá, na verdade é outra. É, Até um detalhe que desse movimento migratório das mulheres, o Brasil já teve problema, acho que foi até ano passado, e algo que já estava acontecendo faz tempo com a entrada de brasileiras na Espanha, porque elas iam com uma proposta, chegava lá, na verdade, as brasileiras estavam sendo vítimas de exploração sexual. E aí o governo espanhol, ele colocou um monte de barreira, um monte de restrição. Eu só não lembro se mulher que ia sozinha lá, eles não permitiam a entrada, ou como que ficou essa história da restrição. E aí até o governo na época quis colocar restrição também para os espanhóis, colocou um monte de ponto lá para entrar aqui no Brasil. Fica aquela briga, né, diplomática entre um país e outro. Mas se a gente pensar no impacto para os países, ou até mesmo para as pessoas, principalmente, né? Porque você vai, a pessoa fica lá, ela não tá fora do país dela, ela não tem ninguém, às vezes, ali que ela consiga acesso, fica sem comunicação, e aí como é que você faz? É, Acaba isso também gerando mais problema aí para o país. A ONU aqui, ó, ela considera aí as mulheres como vulneráveis, até por questão desses cenários. Aqui no Brasil, a gente já teve vários casos aí junto à Polícia Federal, Polícia Civil, de várias redes que aliciavam, né, mulheres, jovens e acabavam mandando para fora com uma promessa. Chegava lá, a pessoa não tinha um contato mais com ninguém e aí não conseguia sair da onde ela estava. É, Isso aí, né, a gente está na era da informação, tal, mas ainda é uma coisa que acontece, tá? Ou até mesmo o uso de mulher para tráfico internacional de droga. Depois assiste lá. Vocês devem já ter visto alguma vez a questão daquela série do aeroporto lá, acho que é Aeroporto 24 Horas, eu não lembro agora o nome é o certo. Já viram Aeroporto 24 Horas? E aí lá tem vários cenários assim que a mulher, ela estava grávida e aí o traficante chamou ela para ir para outro país, só que aí na mala tinha droga. Aí foi, amarrou, prendeu uma cinta lá nela, que dentro da cinta tinha droga. Então são coisas aí que a gente tem de forma recorrente, tá? Ó, a Nicole colocou que acha que já. Tem lá no YouTube, vocês conseguem ver. São vários casos aí. Eu lembro até quando eu fui
Ai, Nicole, eu coloquei aqui, mas não era para entrar o coração, acabou entrando no coração aí no comentário, mas depois, se ele deixar aqui, eu mudo. Teve novela também, acho que na Globo, né? A Globo teve novela mesmo. Quando eu fui para Argentina, a Latam, eles fizeram um erro no voo que acabaram colocando o meu voo. Olha que coisa burra, né? Se a gente olhar o Globo ali, é que aqui saiu aqui aquela tela grande do Globo, mas eu estava em São Paulo e era mais rápido ou direto eu chegar em Buenos Aires. Só que aí a Latam errou meu voo. Ela eu tava combinado o voo direto, eles na hora, eu acho que lotaram o avião e aí, como eu não tinha escolhido a poltrona, eles pegaram simplesmente e me colocaram num voo que saiu, acho que meia hora depois, me jogaram lá para Santiago do Chile, então lá do lado do Pacífico, ali se você mentalizar aí o mapa aqui da América, eu fui para Santiago e depois eu passei um período lá, um dia em Santiago e voltei para Buenos Aires. E lá eles acharam estranho, tipo, eles ficaram fazendo um monte de pergunta. Mas aí eu acho que viram que não tinha nada, porque eu até mostrei a passagem lá e acabaram liberando. Mas tem algumas rotas que são rotas aí de entrada de droga, então eles acabam pegando um pouco mais, principalmente o aeroporto de Guarulhos. Quem já foi aí viajar de avião, o aeroporto de Guarulhos é aquele bem grandão, que o de Congonhas é aquele na pista que se o avião ele não parar ali na hora do pouso, ele cai onde tem os prédios. Ou se na hora dele for decolar ali, se ele não subir na hora certa, já era, né? Que já aconteceu até acidente aí há uns 10 anos atrás. Ó, alguns problemas aí quanto a esses movimentos. A ilegalidade, é, que aí acaba fazendo serviço que a população não quer, igual o exemplo aí que falou de jardinagem no mexicano, eles entram de forma irregular, acabam ficando, e aí, como eles não têm a questão da documentação, eles vivem fugindo e também aceitam qualquer serviço para poder sobreviver, tá? O tráfico aí de imigrantes também é uma coisa que ocorre. Naufrágio, igual eu dei o exemplo da Europa lá, ali naquela divisa com Marrocos, que vai para a Espanha, ou até mesmo dos que saem para ir para a Itália, acaba acontecendo bastante. E aí você pensa no inverno europeu, aquele frio, e aí a galera lá, às vezes a deriva, ou o barco tá indo e aí afunda, e aí como é que fica, né? Até pessoas com doenças, acaba sempre tendo caso de pessoas que morrem nessa travessia, e aí eles jogam no mar o corpo. A xenofobia, que é uma coisa que acaba até acontecendo nos dias de hoje, no comum, assim, mas também nesses países, tá? Porque chega lá uma pessoa de origem é, islâmica ali, de origem mais ali do Oriente Médio, às vezes nos Estados Unidos ou na Europa, o pessoal já fica meio assim. Teve o brasileiro lá que foi morto pela polícia porque foi confundido com um terrorista. E aí ele parecia um pouco mais com o pessoal do Oriente Médio. Então acaba contando também forma negativa. O racismo também. Até jogador de futebol, né, acaba sempre tendo aí casos relacionados a isso. Uma forma bem negativa também. Em 2008, o Parlamento Europeu aí, né, que a gente tem a União Europeia e os países têm lá aquele conchavo, aquela reunião deles, acabou permitindo aí a expulsão dos imigrantes ilegais por lei, tá? E isso daí é um problema que você vai mandar o cara de volta, mas se ele entrou lá por questão de guerra, por questão é, com o governo, aí a pessoa ela tem que ver um advogado para entrar, para pedir refúgio, e aí gera toda uma burocracia para poder manter essa pessoa no país, tá? Mas esses movimentos migratórios também, eles geram outras consequências, como fuga de cérebros aí. Então, é claro que os países eles não são bobos, né? E aí vamos pegar a China, a Rússia, Estados Unidos,
que são potências aí na parte de tecnologia, potências aí em alguns estudos, e aí eles vêm aqui no Brasil, que a Tami está desenvolvendo estudos aí, que são estudos que está bem na área da empresa deles, ou do que o governo de lá está estudando. Eles chegam e oferecem uma bolsa, falam, olha, Tami, a gente tem aqui o programa tal, você vai ser nossa pesquisadora, a gente vai te pagar X. Aí a Tami pergunta assim, o Fiocruz, o Butantan, ia falar PASEP, mas não é PASEP, tem um programa de bolsa aí, que é aqui do estado de São Paulo. E aí fala, olha, vocês não têm interesse na minha pesquisa? Ah, é que a gente não tem recurso, que é muito burocrático. E ela vai embora. E aí você vê lá, de repente, desenvolveu a cura de uma doença. E aí quando vai ver, o cara é brasileiro, ou a mulher, e aí não teve aqui oportunidade de poder fazer isso. Tá? Igual essa questão agora da vacina aí do coronavírus aí. É, tem também as migrações por motivos religiosos e políticos, tá? Que eu havia até colocado isso para vocês, falando da Europa. Se a gente olhar, tem muitos refugiados que são, às vezes, por questão de perseguição. Então, são refugiados até internos aí, né, desse IDP aí, que são dentro dos países acabam também fazendo essa migração. E aí a gente tem, diante disso, ó, os refugiados que fogem de guerra ou perseguição, somente política, o Brasil já teve esse caso, e tem a Acnur, que aí é o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é para refugiado, e eles acabam aí também acompanhando, e aí as pessoas que saem do seu país de origem, né, podendo ou não voltar, eles acabam também tendo aí o motivo de correr o risco de serem mortos. Então, por vários motivos, religioso, político, racial, às vezes uma mulher no Oriente Médio lá, que tem a questão do uso da burca e tal, elas acabam é, desrespeitando ali aquela norma deles, e aí tira a burca, vai falar, e aí quando elas pensam que tá tudo certo, eles vão lá atrás dela para matar, para prender, então acaba tendo aí essa questão de buscar abrigo em outros países, tá? E aí essa Acnur, ela tem algumas tarefas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas ela vai providenciar o asilo aí a refugiados que não querem voltar aí aos seus países de origem. Caso até de extrema pobreza, como a Venezuela e até questão política também que a Venezuela enfrenta, se vocês perceberem, a gente consegue associar bem esses problemas de refugiado com questões políticas e pobreza, porque geralmente tem um governante que ele exerce ali uma mão de ferro, a gente pode colocar, que ele é bem rigoroso, ele quer as coisas do jeito dele. A população, quem não faz parte daquele grupo, acaba sofrendo e aí eles acabam buscando outros países. Isso é uma coisa bem comum. Ó, eles também têm como tarefa aí ajudar os refugiados, que depois de um tempo, né, acabam voltando, igual que a gente já falou dos venezuelanos aqui, mas tem lá dos países da África. A gente teve no Brasil vários movimentos aí migratórios, como japoneses, italianos. É, não sei se vocês lembram que eu falei lá da minha filha, até que ela é japonesa, né? A mãe dela é japonesa. Acho que eu tinha até colocado a foto um dia aí para vocês. E o engraçado da família, quando eles vieram, é, não lembro se foi nos anos 30, 40, vieram do Japão para cá. O que aconteceu? Até o penúltimo filho, eles tinham nome japonês. Porque a ideia da família era retornar ao Japão. Então a gente tem aqui, né, que preferem retornar ao país depois que a situação se acalmar. Por questão da guerra lá que estava tendo, a questão da bomba, aí tem os nomes que são, vocês vão
a turma que gosta dessas coisas de mangá aí, anime japonês, talvez reconheçam. Ryuki, Chieko. Ai, tem mais um lá dos tios lá da minha ex-esposa, lá da mãe da minha filha, que são nomes japoneses. Aí a gente tem os dois últimos filhos que, quando eles já desistiram de voltar do Japão, porque viram o Brasil mesmo a pátria que eles queriam viver, aí acabaram colocando de Mário e Maria os últimos dois filhos. Porque até então a ideia era pegar os filhos, esperar melhorar a situação no Japão e retornar. Mas aí depois de um tempo eles acabaram desistindo e aí os filhos ficaram mesmo com o nome japonês aqui no Brasil aí, né? Menos os dois últimos, mas os três primeiros acabaram ficando porque a ideia deles não era ficar aqui. Outra tarefa aí da Acnur é a recolocação. Tá, aqui em São Paulo, lá, eu já falei isso na capital, a gente tem lá programas que acabam colocando esses refugiados em postos de trabalho, tá? Isso, claro, de uma forma, gente, que eu tô falando, regularizada, tá bom? Eu não tô falando isso de uma forma irregular, porque aí eu vou até também, pegando o exemplo de São Paulo, vocês talvez possam estar usando uma roupa que foi costurada por um boliviano. E um boliviano que ele está trabalhando de uma forma irregular. E aí você fala assim, nossa, mas como assim? Aí você começa a olhar a sua roupa e fala, e agora? Tem em São Paulo várias empresas ligadas ao setor têxtil, ao setor de moda, que acaba fazendo uso de mão de obra escrava. Procura no Google depois, tipo, marcas que usam mão de obra escrava no Brasil. E aí vocês vão ver, porque é boliviano que vem para cá, porque a condição de vida aqui, de certa forma, é melhor, mas quando chega, eles acabam ficando presos, e aí nisso que eles acabam ficando presos, eles não podem sair ali, tipo, eles têm lá o local de trabalho e geralmente no fundo tem um alojamento. Ganham comida e pronto. E aí fala que para pagar o alojamento e a comida não dá o dinheiro que eles ganham trabalhando, e aí isso gera um ciclo vicioso. Isso acaba também acontecendo, tá? E aí, né, é, também a Acnur, ela presta serviço aí aos IDPs, que eu falei que é o pessoal que faz o deslocamento interno, e que elas acabam sofrendo aí perseguições e ameaças, e aí o governo, ele não dá suporte. Às vezes vai pedir refúgio em embaixada, vai pedir ajuda. São situações que a gente tem, por exemplo, a Rússia, tem muita questão de espionagem na Rússia, países lá do Oriente Médio que a gente tem, ou da Ásia, a questão religiosa, e aí as pessoas elas podem não contar com o governo, às vezes denuncia algum caso dentro do governo, e aí são várias situações que colocam em risco a vida. Então a Acnur ela acaba tentando acompanhar aí. Tranquilo? Dúvida? Ninguém quer falar nada? Vocês nunca falam nada? Vou deixar essa atividade de pesquisa para vocês poderem refletir, depois eu entro aqui na continuação. Quantos minutos dá para fazer? 20 minutos? Não, até menos, né? Ops, eu coloquei bom dia pessoal, mas não era para ter colocado bom dia pessoal. Beleza? Alguém vai falar alguma coisa ou never? Ah, agora foi aqui o que eu queria colocar. Pera aí, gente, que eu vou alterar esse bom dia pessoal e vou colocar aqui. Ó, quem não estava no começo, eu tinha falado sobre a atividade de frequência, que ainda tem gente que não fez. Beleza? A atividade de frequência está disponível aí. E eu tenho dado feedback das coisas. Tem aluno que vai ficar ruim nesse trimestre, bimestre. E aí depois não vai falar que é porque eu sou ruim, porque eu dei 500 oportunidades. Eu deixei até o aluno refazer o treco do mapa mental lá, que mandou um mapa mental mais simples. Eu pedi para rever. E aí tem aluno que ainda não. é, Aproveita as oportunidades que a gente dá. Que aí depois os pais vão ser chamados, vocês já sabem disso, né?
E aí vocês vão pedir ajuda pra Acnur aí quando o pai ou a mãe for brigar com vocês. Ou deixar de castigo sem o Netflix querido, ou sem poder pedir aquele McLanche feliz que vocês tanto gostam. Certo, Lohane? Ninguém nem fala nada, né? Tudo bem. Ah, pelo menos eu sei que a Ana Luísa tá aí na sala, que ela curtiu aí a pesquisa. Ué, Nicole, eu não entreguei o mapa mental porque quando eu fui terminar ele tinha acabado o segundo prazo. Mas era só você mandar lá, não tinha problema. Mandava e ia aparecer como atraso. É, eu ia corrigir de mesma forma. Quando for assim, tipo, passou umas horas, você pode mandar. Porque eu tinha prorrogado o prazo. Foi por isso, ele estava até as 23h59 de um dia, que era o dia anterior, eu acho. E eu abri mais um pouco porque alguma aluna tinha mandado aqui no Teams pedindo, tipo, um pouquinho mais de tempo. Eu falei, não, então eu vou abrir. Aí nisso que eu abri, eu dei mais um prazo, porque eu coloquei até uma hora que eu pensei, de manhã eles vão estar na aula. Depois da aula, eles ainda vão ter uma hora aí quase, não sei, acho que é meio-dia que termina a aula de vocês, para poder fazer. E aí eu ainda tinha prorrogado. Esse prazo que você viu foi o prazo da prorrogação. Eu vou dar atividade de recuperação para vocês em breve. Tipo, semana que vem ou na outra, vocês vão ver que eu vou colocar. Para quem tá sem nada. Vocês, quem é o representante? Tá aí presente ou não? Me sinaliza aí quem é o representante. Ou a Eduarda de Nóbrega pode representar vocês. Apesar de eu não ter mais aula com a turma dela, ela já teve aula comigo já. Eduarda, quem é o representante? Ah, eu sou o vice. Quem é você? Ah, Nicole? É o Hugo? Meu, nem o Hugo tá na sala, cara. Obrigado. É o Hugo. Tami Uemura. Tá. Ô, Nicole, eu vou te mandar a mensagem no chat. Depois você olha aí, que é no chat aqui do Teams, mas não é esse chat que aparece aí, não. Ó, te mandei, Nicole, mas eu acho que eu já pensei até numa solução. Como é que eu faço para colocar aqui a menção? Eu vou colocar só o número do RM, porque cada um sabe seu RM. A Lohane não sabe o RM da Nicole, que não sabe o RM da Giovana, né? Então eu não vou pôr o nome do ser humano, só vou pôr a menção. Eu vou fazer isso agora. Melhor ideia que eu tive. Fazer igual eu faço quando eu divulgo as notas do provão. Ah, obrigado, Nicole. Eu vi sua resposta aí. Então, peraí, gente. Vou pôr o RM, vai ficar lindo isso aqui. É bom que até os pais de vocês entram aqui e vêm, porque eu vou mandar isso pra Valdirene. Ah, Deus, só falta não lembrar o RM. Eles sabem, é só olhar no NSA.
É, Vou salvar como aqui. Estou postando aí a situação de vocês. Ai, desculpa. Gente, eu fui viajar para Minas, eu peguei uma friagem de madrugada. Caramba, eu fiquei mal, hein? Vamos fazendo a pesquisa aí, e aí terminar, se quiser mandar foto, já manda foto aí do caderno. Já te respondo, Nicole. Olha, subiu o arquivo aí. Vai subir, na verdade.